Capítulo 28. Serviço. Como podemos servir? Sugestão: pensem nas maneiras pelas quais as pessoas serviram vocês e seus familiares. Jesus disse: entre vós sou como aquele que serve. Lucas capítulo 22, versículo 27. Como verdadeiros seguidores de Jesus, precisamos também servir os outros. Servir é ajudar os que necessitam de auxílio. O serviço cristão nasce do amor genuíno pelo Salvador e do amor e da preocupação por aqueles que Ele nos dá a oportunidade de ajudar, assim como a orientação para fazê-lo. O amor é mais do que um sentimento. Quando amamos alguém, queremos ajudar essa pessoa. Todos nós precisamos estar dispostos a servir, não importa qual seja a nossa renda, idade ou condição social. Algumas pessoas acreditam que apenas os pobres e os menos dotados devem servir. Outras acham que apenas os ricos devem fazê-lo. No entanto, Jesus ensinou de modo diferente. Quando a mãe de 2 de seus discípulos pediu que ele honrasse seus filhos no reino dele, Jesus respondeu: todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Mateus capítulo 20, versículos 26 e 27. Existem muitas maneiras de servir. Podemos ajudar outras pessoas econômica, social, física e espiritualmente. Podemos, por exemplo, doar alimentos ou outras coisas a quem precisa. Podemos ajudar os necessitados, dando uma oferta generosa de jejum. Podemos ser amigáveis para com um visitante, fazer um jardim ou uma horta para uma pessoa idosa, ou cuidar de alguém doente. Podemos ainda ensinar o Evangelho a uma pessoa que necessita da verdade ou confortar alguém que esteja triste. Podemos prestar pequenos ou grandes serviços. Nunca devemos deixar de ajudar alguém por não poder fazer grandes coisas. Uma viúva contou sobre 2 crianças que bateram à sua porta logo depois que ela se mudara para a cidade. As crianças levaram-lhe uma cesta com um lanche e um bilhete que dizia: se precisar de alguém para fazer alguma coisa, pode nos chamar. A viúva ficou muito contente com o pequeno gesto de bondade e nunca o esqueceu. Às vezes, porém, precisamos sacrificar muito para servir o próximo. O Salvador deu sua vida para nos servir. Sugestão: pensem nas pessoas de sua família ou comunidade que estão necessitadas financeira, social, física ou espiritualmente. Pensem nas coisas que podem fazer para servi-las. Pergunta: por que o Salvador deseja que sirvamos aos outros? Por que o Senhor quer que sirvamos aos outros? É por meio do serviço de homens, mulheres, rapazes e moças que a obra de Deus é feita. O presidente Spencer W. Kimball explicou: Deus está atento a nós e preocupa-se conosco. Contudo, é por meio de outras pessoas que Ele costuma atender às nossas necessidades. Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Spencer W. Kimball, página 92. Durante a vida, todos dependemos da ajuda de outros. Quando éramos crianças, nossos pais nos alimentavam, vestiam e cuidavam de nós. Sem esse cuidado, morreríamos. Quando crescemos, outras pessoas nos ensinaram habilidades e atitudes. Muitos já precisaram de ajuda quando ficaram doentes ou quando enfrentaram uma crise financeira. Alguns pedem a Deus que abençoe os que sofrem, mas nada fazem por eles. Precisamos lembrar-nos que Deus opera por nosso intermédio. Quando ajudamos uns aos outros, estamos servindo a Deus. O rei Benjamim, um grande rei da época do Livro de Mórmon, ensinou esse princípio ao povo pela maneira como viveu. Ele o serviu por toda a sua vida, ganhando o próprio sustento em vez de ser sustentado pelo povo. Num discurso inspirado, explicou por que gostava de servir, dizendo: quando estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus. E se eu, a quem chamais vosso rei, trabalho para vos servir, não deveis vós trabalhar para vos servirdes uns aos outros? Mosias capítulo 2, versículos 17 e 18. Pergunta: o que podemos fazer para estar prontos para atender às necessidades das pessoas? Recebemos bênçãos por servir. Pergunta: que bênçãos recebemos por servir outras pessoas? Quando servimos, ganhamos bênçãos importantes. Ao servir, aumentamos nossa capacidade de amar e nos tornamos menos egoístas. Ao pensar nos problemas alheios, nossos problemas parecem menos graves. Precisamos servir para alcançar a vida eterna.
Deus disse que aqueles que vivem com Ele devem amar e servir seus filhos. Ver Mateus capítulo 25, versículos 34 a 40. Quando analisamos a vida dos que servem de maneira altruísta, podemos ver que eles ganham mais do que dão. Uma dessas pessoas foi um santo dos últimos dias chamado Paulo, que ficou paraplégico em um acidente. Alguns homens talvez tivessem se tornado amargos e inúteis, mas Paulo decidiu pensar nos outros. Aprendeu uma profissão e ganhou dinheiro suficiente para comprar uma casa. Ali, ele e a mulher abrigaram muitas crianças sem lar, que ninguém queria. Algumas tinham graves deficiências físicas. Até a sua morte, 20 anos depois, ele serviu essas e outras pessoas. Em troca, foi muito amado e manteve a mente afastada das pernas aleijadas. Ele se aproximou do Senhor. O presidente Spencer W. Kimball disse: tornamo-nos mais completos ao servirmos. De fato, é mais fácil encontrarmos a nós mesmos porque há tanto mais em nós a encontrar. Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Spencer W. Kimball, página 96. Oportunidades de servir. Alguns de nós ajudamos apenas aqueles que apreciamos, evitando as outras pessoas. No entanto, Jesus ordenou que amássemos e servíssemos a todos. Existem muitas formas de ajudar os outros. Ver Mosias, capítulo 4, versículos 15 a 19. Podemos servir os membros de nossa família. Marido e mulher devem estar cientes das necessidades um do outro. Os pais devem servir os filhos, não apenas com alimentos e roupas, mas também ensinando-lhes, brincando e trabalhando com eles. Os filhos podem servir auxiliando nas tarefas domésticas e ajudando os irmãos e as irmãs. Marido e mulher devem servir e ajudar um ao outro. Podem ajudar o outro a cuidar dos filhos e apoiar-se mutuamente em seus interesses e objetivos. Mãe e pai podem sacrificar-se a fim de mandar um filho para o campo missionário. Um irmão mais velho pode confortar a irmãzinha que está com medo do escuro ou ajudá-la a aprender a ler. Os profetas dizem que a família é a unidade mais importante da sociedade. Precisamos dar o melhor de nós ao servir nossa família. Ver Mosias, capítulo 4, versículos 14 e 15. Temos muitas oportunidades de ajudar os vizinhos, amigos e até mesmo estranhos. Se um vizinho tiver dificuldade para fazer a colheita de sua plantação antes de uma tempestade, podemos ajudar. Se uma mãe estiver doente, podemos cuidar dos seus filhos ou ajudá-la nas tarefas da casa. Se um jovem estiver afastando-se da igreja, podemos trazê-lo de volta. Se uma criança for ridicularizada, podemos demonstrar-lhe amizade e persuadir os outros a serem gentis. Não precisamos conhecer as pessoas a quem servimos. Precisamos procurar meios de ajudar tanto os filhos do Pai Celestial quanto pudermos. Se tivermos talentos especiais, precisamos usá-los para servir. Deus nos abençoa com talentos e capacidade para ajudar a melhorar a vida de outras pessoas. Também temos oportunidades de servir na igreja. Um dos propósitos da organização da igreja é dar-nos oportunidades de ajudar uns aos outros. Os membros da igreja servem fazendo a obra missionária, aceitando encargos que lhes são dados pelos líderes, visitando os outros membros, dando aulas e prestando outros serviços na igreja. Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não existe um clero profissional. Portanto, os membros leigos devem cuidar de todas as atividades. Pergunta: como podemos dedicar tempo suficiente à nossa família, mesmo tendo tantas oportunidades de prestar serviço na igreja e na comunidade? Jesus Cristo é o exemplo perfeito de serviço. Pergunta: quais são algumas de suas histórias preferidas das Escrituras, nas quais o Salvador nos deixa um exemplo de serviço? O Salvador foi o exemplo perfeito de serviço. Ele explicou que não veio à terra para ser servido, mas para servir e dar sua vida por nós. Ver Mateus capítulo 20, versículo 28. Jesus Cristo nos ama muito mais do que podemos compreender. Quando esteve na terra, ele ajudou os pobres, os ignorantes, os pecadores e os desprezados. Ensinou o Evangelho a todos os que quiseram escutar. Alimentou multidões famintas que chegavam para ouvi-lo, curou doentes e levantou os mortos. Ele criou a terra e é o nosso Salvador, mas ainda assim prestou-se a muitos serviços humildes. Pouco antes de sua crucificação, reuniu-se com seus discípulos e, depois de instruí-los, tomou uma bacia com água e uma toalha e lavou-lhes os pés. Ver João capítulo 13, versículos 4 a 10.
Naquela época, lavar os pés de um visitante era um gesto de honra, e isso normalmente era realizado por um servo. Jesus lavou os pés dos discípulos, dando um exemplo de amor e serviço. Quando ajudamos espontaneamente os outros com amor, tornamo-nos mais semelhantes a Cristo. Pergunta: o que podemos aprender com o exemplo de serviço do Salvador? Escrituras adicionais. Discurso do rei Benjamim sobre servir. Mosias capítulo 2. Socorrer, elevar e fortalecer. Doutrina e Convênio, seção 81, versículo 5. Servir o próximo como servimos ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Amon serviu o rei. Alma, capítulos 17 e 18. Servir uns aos outros com amor. Gálatas capítulo 5, versículo 13.